Olá, amigos. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para quem estiver vendo de dia, de tarde. Uma boa noite, né? Já que somos a palestra da noite, né? Quinta-feira, 7h30, Livro dos Espíritos. Meu nome é Ricardo Igreja, coordenador do curso Livro dos Espíritos, que voltou presencial lá nos sábados. Convidamos a todos que estão indo na casa, que possam prestigiar e que queiram prestigiar às 2 da tarde. Com nossos colaboradores, temos vários colaboradores, já vamos para a aula de Deus, agora no sábado. E a gente vai começar aqui a nossa aula de hoje, me desculpando aí pela um pouquinho da falta de luz, porque a gente está sem falta de luz fazendo essa aula hoje, né? Desde ontem, 9 da noite, previsão só de chegar às 5 da tarde hoje, mas a gente está aqui, né? Não abri muito ali para não ficar muita claridade. Mas a gente vai fazer a aula aí, que é Sexo nos Espíritos, né? Que é a pluralidade das existências, capítulo 4, né? Da parte segunda do Livro dos Espíritos. As perguntas são da 200 a 202. Então vamos lá, fazer nossa prece. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré, Kardec, amigos espirituais, Dr. Herman, nos proteja, nos ampare durante essa semana, durante os trabalhos da Casa Espírita, todas as frentes de trabalho, os trabalhadores, assistidos, as pessoas que vão ter conosco, os evangelizandos. Protege-nos, ampara também no ensino, na doutrina, para que possamos aprender melhor o significado das lições que nos são dadas, seja dessa forma online, seja da forma presencial e nas reuniões públicas. Seja em teu nome, não, Deus Pai, possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, então estamos aqui. Vamos lá dar início, né, no Sexo nos Espíritos, fazendo a leitura das 3 perguntas. São 3 questõezinhas e depois a gente vai esmiuçar um pouquinho isso daí, através até do bloco de estudos 2, Sexo nos Espíritos, do nosso 39º encontro do Livro dos Espíritos, que foi ano passado, né? Está aqui da nossa apostila, né? E isso aí é bom porque a gente já faz um panorama completo sobre as 3 questões. Então vamos lá. Os espíritos têm sexo? Questão 200. Não como entendeis, pois os sexos dependem da organização. Vamos então guardar essa palavra. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode, numa nova existência, animar o de uma mulher e reciprocamente? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando se é um espírito errante, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher. Isso pouco importa ao espírito, dá-se em função das provas, porque haja de passar. E o comentário de Kardec sobre essa questão, e como um todo sobre esse item. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como em cada posição social, oferece-lhes provações e deveres especiais, e a oportunidade de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só apenas saberia o que sabem os homens. Então é assim, bem claro, né? De certo modo, mas assim um pouco chocante para a gente que não tenha esse conhecimento, né? Que o espírito não tem sexo. Então veja só, já na apostila, no nosso encontro de carnaval, que chamou Desafios da Reencarnação, o que vale a experiência, o que é uma resposta aí do livro dos espíritos, né? Que vale a experiência, né? Se você é homem ou se é mulher, o que vale é você passar por aquilo, em função de provas que haja de passar naquele sexo, para se aprimorar, porque o que soubesse só de homem, fosse só sempre homem, não ia saber nada, não ia saber o que sabem as mulheres, ou vice-versa. Então, nesse encontro de carnaval que foi ano passado, né, nessa parte que falamos do sexo nos espíritos, que foi até o final do nosso encontro, nós tínhamos logo no começo da apostila a significação desse tema dentro dos outros temas, né?
que haviam, né? Haviam outros temas, que era a morte da sorte das crianças após a morte, né? Que era um tema bem mais pesado, mais difícil, né? Que fazia assim toda uma os centros de interesse faziam toda uma abordagem assim de apoio, de consolo também, de explicação. E esse tema do sexo nos espíritos, né? Ele vinha para a gente parecia uma coisa que não tinha nada a ver. Mas não, tem a ver com, e são concernentes à pluralidade das existências, que é o capítulo 4 aí, onde se encontra da segunda parte do livro dos Espíritos, o tema da reencarnação. E ali são desafios da existência, desafios da reencarnação, são aquilo que a gente passa e por que a gente passa por aquilo. E Kardec, então, elencava uma série de ideias concernentes à pluralidade das existências, entre elas essas duas ideias, esses dois tópicos. Esse tópico do sexo nos espíritos que é tão importante. E não necessariamente que uma ideia esteja ligada à outra, mas sem dúvida nenhuma, todas importam para nós dentro da pluralidade das existências. Os espíritos de ascensão necessitamos reencarnar muitas vezes. E aí ele chamava atenção para o nome. Em vez de sexo dos espíritos, é sexo nos espíritos. E a conjunção é tudo. No sexo no é em mais o. E no sexo do ou de espíritos, sexo dos espíritos, seria de major, do. Significando o seguinte, nos levando a pensar que o sexo está no espírito, mas não pertence a ele. Então, o espírito encarnado, a alma, ele tem o sexo está no espírito, ele está numa organização física encarnada. Mas ele não pertence a ele, ele não é homem ou não é mulher sempre a vida toda. Ele não sai daquela encarnação e vai se conservar homem e mulher toda a existência. O sexo não está nele. Até mesmo o perispírito, né, nós sabemos, não tem ali, o espírito não tem o chakra ali genésico, né? Não tem o chakra genésico, que é ligado ao sexo, à força criadora, né? Então, a gente sabe então que ele não pertence a ele, mas ele está nele, o sexo. Como é que ele está nele? Aí a 200 vai dizer na organização. Então, os espíritos não têm sexo, não há o masculino e feminino nos espíritos. Mas já impressões das vidas anteriores, né? Ao desencarnarmos, guardamos na matéria, né, a aparência física das outras vidas, da vida anterior, né, e impressões, polaridades. Mas não vai haver o sexo como nós temos também, até no ato, né, a relação sexual entre os espíritos. Vai haver semelhança, vai haver afinidades, né? Os homens se procuram as mulheres aqui, mas lá os espíritos vão se encontrar por afinidade, pela semelhança, pelos gostos, né? Pelo amor propriamente dito, né? E nós vamos depender, então, da organização dos sexos. O que quer dizer essa organização? Vamos entender. Ele diz entre os sexos já, entre os espíritos já, amor e simpatia, baseado na semelhança dos sentimentos. Então, essa organização vai ser no mundo físico. Não só o planejamento do espírito de ter que vir naquele determinado sexo, o corpo moldado para aquilo, para o sexo masculino ou feminino, as polaridades, muitas vezes a pessoa vem no corpo masculino ou feminino, mas conserva, às vezes até uma polaridade reversa daquele corpo, e há que se respeitar a trajetória do espírito, o espírito tem ali a sua trajetória, aqueles que ainda não se conformem em vir determinado corpo, quando a gente vê em Cristo espera por ti, de Honório de Balzac, com Chico Xavier, mas já toda uma necessidade de vir naquele corpo. Mas as polaridades estão ali no espírito, de impressões de outra vida. Às vezes tem um homem então, que tem uma maior sensibilidade, né? Uma mulher um pouco mais assim, prática, como o homem, mais racional. Essas são as polaridades e as necessidades que os espíritos têm, que passam na vida para poderem progredir. É para saber as coisas de homem e as coisas de mulher, no sentido das polaridades. Mas o sexo dos espíritos não existe. Existe sexo nos espíritos encarnados. E os espíritos estão vivenciando aquilo para ter todas as características do espírito puro. Por exemplo, Jesus tinha a característica da sensibilidade, do amor, do devotamento, todas as características que um ser humano do sexo feminino, mãe principalmente, pode ter, né? O acolhimento e tudo mais. Também é um homem, também como encarnado como homem na Terra, e precisou vir como homem para poder ser ouvido naquele momento, né? A questão do sistema patriarcal mais ainda naquela época.
ele tinha toda a racionalidade, a praticidade de resolver as questões, de liderar, de estar ali sendo o líder daqueles apóstolos e discípulos e de toda uma renovação ali das leis de Deus dentro daquele contexto tão difícil, né, que ele veio. Aguentar tudo que ele aguentou, até com força, com a perseverança, com a força, com a resiliência mesmo comum também. No caso, a mulher tem, às vezes, também muito mais resiliência que o homem, mas eu digo assim, a força física, né, de algumas coisas. E assim, como entendemos os sexos, né? Então, não como entendeis é um ponto-chave quando os espíritos falam. Como é que nós entendemos? Nós entendemos como organização físico-material, né, os patamares da materialidade. Mas na visão humana é isso, essa estrutura material, né, dos corpos físicos, eu estou lendo aqui na apostila, até onde nos foi dado conhecer a ciência nos fala de características morfológicas, fisiológicas do sexo masculino e feminino, órgãos sexuais, cromossomos que determinam o sexo masculino ou feminino, estruturas fisiológicas, aspectos hormonais e tantos outros. Uma apresentação sexual na atual encarnação, em que é materializada no espírito, né, na alma, o espírito encarnado. Contudo, não é dessa forma que os espíritos entendem. Vai depender da organização. Essa organização vai se estabelecer muito dependendo do planejamento do espírito, do que ele precisa, do que ele carrega do passado, das metas para o futuro e dos desafios para o presente, e que se consubstanciam na casa mental, que foi estudada por nós no passado. Tivemos até um centro de interesse que falamos na casa mental de André Luiz, né? E aí a gente sabe que o verbo organizar é o quê? Organizar é planejar, dar bases de alguma coisa, né? É a disposição necessária para a função de que se destina. Então, olha aí. Então, dar um planejamento para o espírito, organizar aquela vida do espírito, para ele se aprimorar, se melhorar, né? Com uma certa disciplina, né? Formar-se, planejar alguém nas suas atividades. E aí nós vemos que os espíritos vão, né, desde o princípio inteligente, quando não está individualizado, estagiando em diversos ramos da natureza, né, mineral, vegetal, animal, etc., vão se organizando o princípio inteligente dentro daquelas funções, seja se organizar a matéria, seja de sensibilidade, seja do instinto ou da inteligência primitiva, e depois vão ser dotados de razão e vida moral, em que vão, inclusive, ter que ter responsabilidade no uso dessa organização física e espiritual em proveito do seu progresso, né? Na casa mental, a gente tinha, assim, o André Luiz fala, né, no livro No Mundo Maior, que é o seguinte, todos nós temos, né? A gente tem um primeiro andar, a gente tem um segundo andar e um terceiro andar. Casa mental, dentro do nosso perispírito, nosso corpo mental, né? Que organiza ali as memórias, as conquistas do espírito de até caráter intelectivo, experiências e sentimentos também. E ali a gente tem, então, no primeiro andar, que seria assim, né, o sótão, né, seria o passado, seria aquilo que vem do passado, né? O sumário vivo dos serviços, né, realizados, os hábitos, os automativos. Então, muitas vezes aquele espírito que viveu muitas vezes só como homem, né? Só como homem, ele vem num corpo de mulher, ele vai ter um automatismo das questões de homem. Então, ele vai agir com uma racionalidade mais prática, vai parecer assim, ser uma mulher mais grosseira, fazendo as coisas e tal, sendo muito prática, muito responsiva e reativa, às vezes, a algumas questões, né? Mas aí é um automatismo do passado do espírito que está ali. No segundo andar, no presente, o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem, se consolidam as qualidades que estamos edificando, esforço e a vontade consciente. Então a gente está com o corpo, com outra polaridade, a gente tem que também se adequar naquele momento àquela necessidade daquele corpo, né? Àquelas questões daquele corpo. Às vezes você foi espírito no corpo masculino e agora vem feminino, você vai ter a maternidade, você vai ter a sensibilidade, as questões de ser mãe, as questões de ser mulher, com as dificuldades que muitas vezes a sociedade ainda impõe, infelizmente, ao gênero feminino, né? E são desafios que o espírito tem que passar. E por que tem que passar, está dentro do seu planejamento. No terceiro andar, e aí como fosse a sala de estar, esse segundo andar. O terceiro andar, isso até a gente tem o consciente, o inconsciente e o subconsciente, né? Da psicologia. No terceiro andar ali, né? Naquilo que é o inconsciente, né? É o futuro, né? São as noções superiores, né? Indicando as eminências que nos cumpre atingir, ideal, meta superior a ser alcançado, chamado superconsciente, na verdade. Você tem o inconsciente, o subconsciente, o consciente, o superconsciente, melhor dizendo,
que é aquela meta, aquele planejamento. O que eu vou me planejar na reencarnação? Nesse registro de espírito que eu tenho, que é a casa mental, que serve para, né, como sótão, como porão, que é esse superconsciente, o futuro, e como a sala de estar, que é o consciente, para armazenarmos o que é necessário, as necessidades, e a gente seguir em frente, né? E muitas vezes a gente fica apegado de automatismos, né? E dá prioridade a algumas coisas e tal. Então, são os desafios e objetivos da reencarnação. A possibilidade da escolha do corpo físico é um deles, né? Feminino ou masculino faz parte desse planejamento e dessa organização e visa o nosso aprendizado. Então, assim, o livro dos Espíritos, até na pergunta 335, que já é fora desse grupo de estudos de perguntas que fizemos, mas diz: cabe ao espírito a escolha do corpo no qual deve encarnar, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova. Ora, ele pode, responde os espíritos, também escolher o corpo, pois as imperfeições deste corpo são para ele provas que auxiliam o seu progresso. E se ele vencer os obstáculos que então encontra a escolha, porém não depende sempre dele e ele pode pedir. Então, a experiência daquilo que é necessário e adequado ao meu progresso, que vem do aprendizado. Então, essa questão de apego e prioridade vai também nos ajudar na questão da escolha do corpo. A gente vai ter que se desapegar. Isso que tem que fazer até a personagem do Cristo Espera por Ti, de Balzac, que ela vem sempre mulher e não quer vir homem de jeito nenhum e se revolta contra aquilo. Mas é uma necessidade do espírito vir no sexo masculino naquele momento. Porque se o espírito só ficasse nas coisas de homem, não tinha as questões da mulher, né? O espírito que sempre tem uma maior resiliência, uma paciência, uma serenidade, às vezes muito mais equilíbrio que nós homens, né? Vamos dizer assim, apesar do nosso pretenso racionalismo, né? Muitas vezes, né? E aí a gente vê que Deus não erra, como diz na apostila. A sua lei é perfeita, assim como ele o é. Então, tudo está perfeito dentro da sua lei. Habitamos corpos que contribuirão para o nosso crescimento, que serão para cada um de nós o melhor veículo do progresso da atual reencarnação. E Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, na parte segunda, capítulo 13, nos diz: quanto à escolha do sexo, é ainda a alma quem primeiramente decide. Pode mudá-lo de uma encarnação a outra por um ato de sua vontade criadora, modificando as condições orgânicas do perispírito, né? Então, essa questão do sexo vai oferecer provações, deveres especiais, oportunidade de adquirir experiência, estando em outra polaridade, em outros desafios, né, do sexo no mundo material em que nós encarnamos. Às vezes, um país tão difícil, né, para as mulheres, traz esse desafio para aquele espírito que está naquele corpo, decorrente de alguma necessidade até de outras vidas, que ele esteve em outro sexo contrário, por exemplo, e abusou daquilo. Existem muitas nuances nisso daí, né? Como dizem lá no Leon Denis, é papo de guia. Então, e a oportunidade de adquirir experiência. Aquele que sempre fosse homem apenas saberia o que sabem os homens. O corpo físico realiza, então, várias funções. E a reprodução é uma delas, é uma muito importante, que vai trazer até ao mundo material os espíritos que querem e precisam reencarnar. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, lição número 1, nos traz reflexões a respeito dessa organização que os espíritos dizem necessária nas escolhas também que fazemos na nossa reencarnação. Vamos ver aqui um pouco. Emmanuel, Vida e Sexo, lição 1, em torno do sexo. Atendendo à soma das qualidades adquiridas na feira das próprias encarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos excessos do ser. Lembra da casa mental? Lembra do sótão lá do passado? Tipificando-se na condição de homem ou de mulher conforme as tarefas que lhe cabe realizar. O planejamento, né? Lá o porão, o superconsciente. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define desse modo por atributo. Aí, não é mais importante é isso. Não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, que é uma força criadora, criativa. Aqueles que sublimam o sexo vão trabalhar na religião, na ciência, um trabalho focado em que aquela força dos chakras de campos genésicos, que é uma força criadora, já que já está se criando uma criatura dentro do mundo material e que vai receber um espírito reencarnado, ela serve à criação de inventos, à criação de coisas, e a caridade, a fazer o bem, a se dedicar. A gente vê o Chico, quanto tempo ficava lá,
psicografando, ajudando as pessoas até de madrugada, parecia nem dormir direito, e tinha toda essa força criadora voltada a isso. Então vai exigir o respeito, vai existir, é um atributo santo da natureza, exigindo educação e controle. Então não é essa de que o heterossexual, o homoafetivo, não. Todos têm o seu respeito, a sua dignidade, são espíritos encarnados e o espírito não tem sexo. Naquele momento estão vivendo, às vezes, com a dificuldade de estarem se adequando ou não àquele corpo, a necessidade de estarem naquele corpo, mas estão com suas relações, por exemplo, com o amor afetivo, direitinha lá, monogâmica, sem um trair a fidelidade do outro, sem um desrespeitar o outro, até adotando, tendo uma família e tudo mais. A gente viu esse ano no encontro de carnaval falar das famílias, dos diversos tipos de família, que são até aceitos já pelo direito, a psicologia, e estão aí porque há a necessidade de ser feliz, de estarem dois seres juntos, organizados pelos laços de afeto e também de consanguinidade, além só da consanguinidade, família espiritual, e às vezes são muito mais uma família, muito mais fiéis um ao outro e se amam do que um casal que às vezes é heterossexual que está lá traindo, brigando, né, desvirtuando aquela relação, né, que deveriam estar juntos e se reconciliando. Através dele, então, do sexo, dimanam forças criativas, né, as quais devemos na Terra o instinto da reencarnação, o tempo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. É uma força criadora que necessita, né, também de educação e controle. Sexo é espírito e vida, serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expressa. Aí ele diz: o espírito que animou o corpo de um homem pode uma nova existência no mar de uma mulher reciprocamente? Sim, sim. Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Isso é óbvio, isso a gente aprende desde o começo, que o espírito é simples e ignorante, criado para reencarnar com a lei do progresso, nos diversos estágios da escala espírita, e não tem um sexo dos espíritos, é o sexo nos espíritos por estarem encarnados, né? E ali vai haver um magnetismo, um amor e simpatia entre os espíritos, mas não vai ser aquela organização sexual, material, morfológica, fisiológica que nós temos quando estamos encarnados. Vai haver uma semelhança de sentimentos entre os espíritos, né, que além da organização importam outros aspectos que na verdade refletem, diz a apostila para a gente, as expressões da alma, com amor, como amor e simpatia. O magnetismo, nesse caso, é que promove a atração entre os seres e o aproxima daqueles com quem devem e querem compartilhar a existência. Então, por isso há de se ter o respeito à família homoafetiva, às questões aí, né? Porque ali há um magnetismo, há um amor, uma simpatia entre os espíritos que estão juntos. Então, não é só o corpo, o sexo não está só no corpo. Essa organização que os espíritos estão chamando a atenção para a gente. Onde a percepção em relação ao masculino e feminino não é somente vinculada, então, aos órgãos sexuais, do ponto de vista biológico, mas sim a questões físicas, emocionais, mentais, né? Já vimos a questão da casa mental. Quando o espírito errante do 202 prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher, isso pouco importa ao espírito. Como foi falado acima, 201 encarnam-se reciprocamente num ou no outro. Dá-se em função das provas a que se haja de passar. O importante é a experiência, o aprendizado naquela nova polaridade, aquele novo papel social, vamos dizer até, na nossa sociedade, como podemos vir pobres, ricos, dotados de uma determinada capacidade. Naquele momento a gente vai ter também alguma coisa, alguma ideia inata, como estudamos esse ano enquanto carnaval também, se sobrepondo ou então adormecida. Então tudo está dentro de um planejamento, de um progresso, de uma necessidade que precisamos. E esse planejamento é a programação que Deus nos proporciona, que é para a nossa vitória moral. E aí a gente lembra os livros de biografia complementar esse tema, que é Cristo Espera por Ti, né? Ali do Balzac, por Chico Xavier, capítulo 1, Cristo Espera por Ti, capítulo 76, Um Modo de Entender, o Espírito de Hamed, lição 1, Reprogramação, que são os livros que foram, inclusive, referenciados no nosso encontro do ano passado de Carnaval, 39º, tivemos até os centros de interesse masculino e feminino, com que roupa eu vou, a gente lembra bem, né?
que foi bem interessante, foi bem dinâmico do ano passado, assim como desse ano também, falamos de família, uma ideia genial de Deus. E aí, né, a gente até brinca, né, que o corpo feminino ele queima mais etapas da encarnação, a mulher é mais evoluída, né? A gente brinca isso aí também, né? E que é uma verdade, se a gente parar para pensar, tem um fundo de verdade, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então vamos terminando o nosso estudo da noite de hoje, né, quinta-feira, 19h30, quem está vendo de dia, de tarde também, com a nossa oração final, nossa prece final. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, Dr. Herman, amigos espirituais que nos ajudam e que também nos orientam nos cursos. Nosso muito obrigado pelo retorno da casa de atividades, dos cursos, mesa mediúnica, aconteceu na Casa Espírita, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a evangelização, como todas as reuniões, que possamos estar sempre presentes, trabalhando, estudando e desenvolvendo entre nós a doutrina espírita, a doutrina do Cristo, das leis de Deus, dentro não só dos nossas mentes, como dos nossos corações, experienciando tudo que devemos experienciar com equilíbrio, serenidade, amor e trabalho e muita força de vontade. Que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos ter uma boa semana, agradecendo a inspiração e amparo dos amigos espirituais. Muito obrigado e graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.